Parar de fumar é fácil, é só querer. Agora eu vou mostrar para você que não é bem assim. Salve, salve, Reinaldo Deltrejo, tá no ar um novo quadro. A minha guerra contra o cigarro. Se você respira, deixa seu like. Se inscreva no meu canal. Antes de começar, eu vou deixar aqui um vídeo do Drauzio Varela com o título Não dá para fumar sem sofrer. Vou contar para vocês uma história. É a história de como eu fiquei dependente de nicotina. Eu tinha 17 anos, era muito tímido. Então eu ia nas festas, nas reuniões, eu não sabia o que fazer com as mãos. Punha a mão no bolso, depois nos dois bolsos, aí eu cruzava os braços, aí eu ficava com a mão solta, mas era desengonçado. E aí o cigarro resolvia esse problema. As propagandas na televisão mostravam aquelas mulheres lindas, aqueles homens maduros, másculos, né, que andavam a cavalo, que não sei o quê, e viviam cercados das mulheres mais bonitas. Eu achei que o cigarro resolvia aquele problema. E o mais importante, a gente não sabia que fazia mal. Não é porque a gente era ignorante, era porque a indústria proibia a divulgação do que a ciência já sabia em relação ao cigarro, que dava câncer, que dava problemas pulmonares graves. Como acontece hoje com o cigarro eletrônico. Essa meninada que começa a fumar o cigarro eletrônico também não foi informada de que o que ela está fumando ali é nicotina em doses muito altas. E a nicotina é a droga que mais vicia, é a que causa dependência mais rapidamente. Olha, eu tenho 33 anos atendendo em cadeia e em contato com uma multidão de pessoas presas que fumam crack. Eles vão para a cadeia, as cadeias de São Paulo não têm crack, param com o crack, mas não param com o cigarro. Quando você pergunta para eles o que é mais difícil largar, o crack ou o cigarro, eles são unânimes, todos dizem que é o cigarro. Nunca ouvi uma resposta em contrário. Então nós estamos diante de uma droga que causa dependência. E uma dependência feroz, que dá crise de abstinência em minutos. Em minutos, nenhuma outra droga faz você, depois de 20, 30 minutos, de repente ficar louco para usá-la, como a nicotina faz. Não é fácil ficar livre, especialmente porque a gente quer parar, mas não quer sofrer. Não quer sofrer o quê? As crises de abstinência. A ansiedade que a crise de abstinência dá. Se você quer parar de fumar, você tem que se esforçar muito, tem que procurar ajuda sempre que possível. É mais difícil que o crack. Já vi alguns relatos a respeito disso. É difícil, né, comparar, né? Mas se nosso glorioso Drauzio Varela está falando, acredito que tem uma base científica por trás disso. A minha história com cigarro começou cedo. Desde quando eu saía, quando era moleque, sei lá, 14, 15 anos, eu fumava bastante. Assim, era mais fumo de festa, de rolê. Era uma época que eu bebia bastante e eu sempre fumava muito. Mas era nesses rolês, eu não levava pro dia a dia, não andava com maço de cigarro, coisa do tipo. Às vezes comprava um ou outro para dar rolê. Os anos foram passando, trabalhando em agência, às vezes as pessoas fumavam, pegavam um maço, pegava outro, fumava o cigarro dessas pessoas. Em 2016, que era um ano que eu trabalhava, fazia o TCC da faculdade, eu comecei a me relacionar com uma menina que era muito, e tipo, era um... Cara, depois eu descobri que era um... Hoje eu não... É difícil falar em termos, né, mas parecia uma pessoa extremamente narcisista e ciumenta, extremamente ciumenta. Não chegou a ser um namoro, mas ela me deixava bastante estressado, aí eu comecei a comprar cigarro. Comecei a comprar bastante cigarro. Isso a gente tá falando de 2016, ou seja, eu fiquei fumando por, sei lá, vamos falar de 2008 a 2016, eu fumava, mas eu fumava no final de semana. Até que, a partir de 2016, com 23 anos, eu comecei a fumar todos os dias. Fumava bastante, um maço e meio, por aí. Até que em 2019 eu resolvi parar de fumar. Eu fiquei um ano sem fumar, gente. Depois eu voltei, em 2020, durante a pandemia. Só que eu comecei a fumar paeiro. Eu fumava pouco paeiro. E depois disso eu comecei a fumar cigarro, tabaco mesmo. Enrolava, eu tinha até o boladorzinho e eu fumava esse tabaco, como se fosse um tipo de ritual. Aí depois disso, eu tive muitas idas e vindas, fiquei alguns períodos sem fumar, geralmente ficava um mês, 2 sem fumar, voltava a fumar, comprava um maço, aí acabava voltando tudo de novo. Por que eu tô falando isso? Porque agora eu
comprei maço de cigarro de novo. Não fumo durante o trabalho, fumo só à noite e quando eu acordo. Mas mesmo assim eu vejo que o meu vício está voltando a ser parecido com o que era. E eu sei que isso não me faz bem. Por que não me faz bem? Primeiro que ele aumenta o batimento cardíaco. Por exemplo, vou medir minha pressão aqui agora para vocês verem. Eu acabei de fumar. Agora é meia-noite e 22 e quando eu gravo esse vídeo, meia-noite e 8, minha pressão estava 137 por 101 e estava com 136 batimentos cardíacos. Agora regularizou, tá vendo? Está ao contrário, né? Mas está 129, que é 12 por 8 e 102. Demorou uns 15 minutos para minha batimento regularizar. Como a saúde já não é algo que é muito bom na minha vida, apesar de ter os exames lipídicos em dia, mas muito isso por causa de remédio, alimentação, atividade física e tudo mais, não é uma coisa que me faz bem. Mas o cigarro é um vício que muitas vezes eu também tenho ansiedade, né? Eu faço tratamento de síndrome do pânico. O cigarro, querendo ou não, ele dá uma aliviada na ansiedade. Não existe nada que chegue perto de como o cigarro alivia. Mas, sabendo de todos esses desafios, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês também essa guerra aqui, que é bastante pesada. Mas eu vou tentar ser o mais gentil possível comigo. Não gosto de cobrança, porque é um vício e muitas vezes a gente acaba voltando para esse vício, seja por estresse ou por qualquer coisa. Então, é o início de uma guerra, mas uma guerra gentil. Gentil comigo, sabendo que recaídas fazem parte do processo. Mas eu queria documentar isso, que eu não quero mais fumar, mas às vezes acontece. Tá bom? Então é isso, galerinha. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Vamos parar com isso. E se eu puder te dar uma dica, qualquer pessoa, nunca coloque uma merda no cigarro na boca. Muito menos esses vape aí, que faz tão mal quanto o tabaco. Beleza?